A professora Dirce é uma mulher branca, de aproximadamente 60 anos, é a coordenadora do curso. Ela tem cabelos castanhos, lisos, na altura dos ombros. Ela usa brincos dourados, pequenos, e óculos de aros levemente arredondados. Ela está vestindo uma blusa azul celeste de mangas compridas. Olá a todos, essa é a 8ª aula. Nós vamos falar do impacto da insegurança alimentar na saúde pública e planetária. O objetivo da aula é discutir as relações entre insegurança alimentar, saúde planetária e saúde do planeta. Então, nós temos aqui uma agenda, né? Depois que eu apresentei esses objetivos, nós vamos falar de um contexto, as doenças de importância em saúde pública, como a insegurança impacta nessas doenças, no ciclo da vida, apresentar um modelo conceitual, falar dos impactos da saúde na saúde humana, especialmente na saúde planetária, como isso se interliga, e para isso nós vamos definir o que é saúde planetária, falar dos limites planetários, da dieta planetária, e vamos finalizar com a atividade que vocês farão. Bibliografias e o meu contato. Então, vamos começando? Começamos com essa pergunta: qual é a relação entre insegurança alimentar e saúde? E para isso vamos começar vendo quais são as doenças de importância em saúde pública no Brasil. E para isso nós vamos usar os dados deste texto, Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis no Brasil, 21 a 30, do Ministério da Saúde. Então, nós temos aqui 2 gráficos, um que representa o sexo masculino e outro o feminino. E nós temos uma série temporal, então vai mostrando as taxas de mortalidade ao longo do tempo. Então, o que nós vemos, né? Essa série começa em 2020 e nós temos que, sem dúvida alguma, a que preponderava eram as doenças cardiovasculares. Ao longo do tempo, as doenças cardiovasculares, por conta de melhores tratamentos, diagnóstico, elas foram diminuindo de importância. No entanto, se mantém como a primeira causa de morte no sexo masculino, seguida dos cânceres, né, que se mantém mais ou menos estável ao longo do tempo, seguido das doenças respiratórias e do diabetes. Então, esses 4 grandes grupos que formam as grandes causas de mortalidade. No sexo feminino, essas 4 doenças se repetem. No entanto, se doenças cardiovasculares era a mais importante na década de 20, ao longo do tempo, ela vai diminuindo e hoje são dados de 2019, essa série finaliza, o câncer ligeiramente ultrapassa as doenças cardiovasculares em mulheres. No entanto, essas 2 causas continuam sendo as principais causas de mortalidade no sexo feminino, seguidas das doenças crônicas, das doenças respiratórias e do diabetes, que se mantém quase aqui em paralelo ao longo do tempo. Então, nós temos que doenças de importância em saúde pública se destacam as doenças cardiovasculares e os cânceres. Elas são de importância pela sua elevada mortalidade e porque tem uma elevada morbidade, ou seja, também causam essas doenças, né? São as principais causas de doenças no Brasil.
E essas duas grupos, como muitos outros, elas estão muito relacionados com o estilo de vida, com o consumo alimentar, atividade física, consumo de álcool, estado nutricional, peso, atividade física e outros hábitos como tabagismo e também. Então, essas doenças também têm uma grande relação com o excesso de peso e a obesidade. Vocês viram no anterior, o consumo alimentar era um dos fatores importantes. E o que temos no Brasil também nessa série que finaliza em 2019, vocês podem ver uma ascensão crescente das taxas de sobrepeso, e aqui em azul, as de obesidade. Finalizamos aqui essa série com 62% de brasileiros com excesso de peso e chegando perto de 30% com obesidade. Olhando outros dados de obesidade, principalmente pensando nessa relação da obesidade com outras doenças crônicas e como isso afeta a qualidade de vida do indivíduo, nós temos aqui a série histórica que é fornecida pelo Atlas de Obesidade. Ele traz não só o Brasil, mas inúmeros países. E aqui nós temos dados que se projetam até 2030, e nós vemos uma ascensão continuada da obesidade, essa rosa mais escuro, e aqui uma ascensão do sobrepeso. Então, essas taxas não param de crescer. Até o momento no Brasil não houve nenhuma estabilidade, como se mostra outros países, como os Estados Unidos, são elevados, mas começam a mostrar uma estabilidade. Aqui nós continuamos com taxas ascendentes, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino, aqui nesse segundo gráfico. E a previsão aqui é que nós tenhamos 119 milhões de pessoas com IMC alto, que é uma medida do sobrepeso, obesidade, em 2030. E nós já chegamos aqui em 2025 com praticamente 70% da população com IMC alto e 31% vivendo com obesidade, já ultrapassou os 30%. Isso significa praticamente 1 em cada 3 pessoas com obesidade. Bom, e o que tem a ver insegurança alimentar com obesidade? Eu esperaria que insegurança alimentar estivesse relacionada com desnutrição, com baixo peso. Está, mas também está relacionada com obesidade. Vamos dar um pouco de contexto, relembrando como nós estamos em 2025, em uma série histórica em relação à insegurança alimentar. Boas notícias, porque em relação ao resto do mundo, aqui das Américas, América Latina, América do Sul e do mundo, o Brasil está numa situação melhor. Nós tivemos, a partir de 2018, uma ascensão aqui nos níveis de insegurança moderada e grave, vai subindo, chega no seu ápice aqui durante a pandemia, mas depois começa a descer em velocidade muito maior que no restante da América Latina e aqui do mundo. Isso é fruto de políticas públicas, uma cesta de políticas públicas que visam o combate à fome e insegurança alimentar e que atuam em diversos setores aqui, daqueles setores que formam tanto os pilares das
da segurança alimentar, quanto dos sistemas alimentares. Esses dados vocês podem achar no relatório Pacto contra a Fome SOFI, e nesse QR Code vocês têm os dados completos. Mas ainda vou destacar deste relatório os dados referentes à insegurança alimentar grave. Vocês podem ver aqui, nessa linha que é o Brasil, como a insegurança grave se elevou rapidamente nos anos de 2019 até 2022, pouquíssimo tempo, no tempo da pandemia, mas também de ausência de políticas públicas de proteção, passando de 1,1 para 8,5, quase 8 vezes mais, né? Mas que, depois disso, começa a descer muito, quase na mesma velocidade que subiu. Ainda não se chegou aos níveis de 2017, nós estamos aqui com 3,4, mas mostra essa curva descendente, e ainda assim 3,4 é muita gente. Isso significa, no Brasil, que apesar de ter saído do mapa da fome, o que foi comemorado, ainda há um contingente de brasileiros grande em insegurança alimentar grave. Isso nós mostramos dois aspectos. O que são as doenças de importância hoje no Brasil, o que são responsáveis pela mortalidade. Nós vimos as doenças cardiovasculares e os cânceres como preponderante, e isso tem raízes na obesidade, e nós vimos como ainda, apesar das boas notícias, temos um grande número de brasileiros em insegurança alimentar grave e moderada, e o que isso tem a ver com a obesidade? Como se relacionam? Bem, a questão é que a associação entre insegurança alimentar e obesidade é muito bem estabelecida na literatura. Dos inquéritos se encontra consistentemente essa associação. Indivíduos com insegurança alimentar têm mais obesidade. Isso é particularmente verdade entre adolescentes e adultos e mulheres em países de baixa e média renda. Nós vamos ver mais de detalhe algum modelo conceitual, mas já adianto que o consumo, especialmente o consumo alimentar inadequado, é uma das causas. E trago aqui para vocês um dado do terceiro panorama da obesidade em crianças e adolescentes, que nos conta que 84% das crianças de 5 a 9 anos consomem alimentos ultraprocessados. Nós mostramos taxas de obesidade, não destacamos a população infantil, mas também cresce o número de crianças obesas no nosso país. Também é preocupante que, além desses níveis de obesidade elevados em indivíduos que têm insegurança alimentar, pode ocorrer simultaneamente com o sobrepeso as doenças carenciais, por exemplo, anemia, que é deficiência de ferro, ou deficiência de vitamina A, de outras vitaminas, outros minerais. E, às vezes, nós temos essa situação, mesmo em situação de pobreza, indivíduos com sobrepeso e convivendo simultaneamente, às vezes na mesma pessoa, às vezes na mesma família, na mesma comunidade, com sobrepeso e obesidade. Também as doenças cardiovasculares e as doenças crônicas ocorrem mais em pessoas que passam por insegurança alimentar. Nós vimos, a literatura mostra que níveis mais baixos de insegurança alimentar, moderada, grave,
vão se relacionar com uma carga desigual de doenças cardiovasculares e mortalidade. Ou seja, nesses indivíduos, essa carga é maior do que em pessoas com segurança alimentar. A insegurança alimentar também afeta desproporcionalmente as minorias raciais e as minorias étnicas. No Brasil, os níveis de insegurança alimentar afetam mais negros, mulheres chefes de família e, obviamente, afetados pela renda, indivíduos com menor renda. A insegurança alimentar ela teve um efeito independente da mortalidade por doenças cardiovasculares, ou seja, independente do sexo, independente da renda, independente do local de moradia, ter insegurança alimentar aumenta o risco de mortalidade por doenças cardiovasculares. Isso demonstra a importância da insegurança alimentar na determinação de perfis de risco para a prevenção de doenças crônicas e doenças cardiovasculares. Ou seja, incluir triagem na atenção primária, como é o TRIA, uma ação essencial para a prevenção. E uma outra pergunta: a insegurança alimentar na primeira infância está associada a uma pior saúde cardiovascular no início da vida adulta? Nós temos menos dados falando de insegurança alimentar, mas esse estudo aqui, com crianças, mais de 1.000 crianças, um estudo de acompanhamento dessas crianças até o início de sua vida adulta, mostrou que a insegurança alimentar ela esteve associada a uma pior saúde cardiovascular nos jovens adultos, principalmente no nível de um índice de massa corporal mais alta. Além disso, a participação das crianças em programas de assistência nutricional suplementar foi associada à mitigação dessa associação entre insegurança alimentar na infância e saúde cardiovascular no início da vida adulta, mostrando a importância de políticas públicas de apoio e assistência à primeira infância, gestante, na prevenção de doenças cardiovasculares no adulto. Então, esse estudo ele tem um significado importante ao sugerir que a insegurança alimentar na primeira infância, especialmente entre crianças que não participaram de programas assistenciais, vai estar associada a uma pior saúde cardiovascular no início da vida adulta. O que explica isso, né? Esse artigo, ele traz uma construção de um modelo conceitual do porquê a insegurança alimentar se associa com a obesidade e com as doenças crônicas não transmissíveis. Então, começa aqui. A insegurança alimentar são caminhos, deixa eu explicar. Aqui são caminhos explicativos. O primeiro é o mais consistente entre os estudos e mostra esse primeiro caminho da insegurança alimentar com a diminuição da renda. Então, a diminuição da renda diminui a aquisição e o consumo de alimentos mais caros, que são mais saudáveis. Isso leva ao aumento do consumo de alimentos processados e ultraprocessados, o aumento do consumo de açúcares, gordura e sal, aumento da ingestão energética, diminuição da variedade de alimentos, ou seja, nós temos dietas monótonas, e isso diminui a qualidade da dieta. Isso leva à má nutrição em todas as suas formas, inclusive excesso de peso, por essas características dessa dieta. Excesso de peso conduz à obesidade, e isso é base para as outras doenças crônicas. Aqui, pelas questões de renda e características de consumo. Mas também nós temos outro caminho sugerido. A insegurança alimentar
faz com que a pessoa tenha que estratégias de enfrentamento, tenha que adotar estratégias de enfrentamento, então mecanismos de enfrentamento da insegurança alimentar, e isso cria ciclos de fome e de fartura, ciclos de restrição e de superconsumo. Quando há restrição, óbvio, diminui o consumo. No entanto, quando há renda ou há acesso a uma tentativa de compensar, então, havendo um superconsumo de alimentos. Então, nesse mecanismo de enfrentamento também tem o estresse, e isso tudo também levando à obesidade às doenças crônicas. E um terceiro caminho é o próprio sedentarismo, muitas vezes em função do próprio local de moradia, falta de acesso de equipamentos públicos, de parques, de áreas verdes para se praticar atividades de lazer ao ar livre, as questões de violência que levam as pessoas, as crianças a ficarem fechadas em suas casas, e isso colabora com a obesidade. Esses mecanismos são os mecanismos sugestivos da relação da insegurança alimentar e doenças crônicas. Há uma hipótese que não foi explorada aqui, mas é uma hipótese vigente e muito aceita na literatura, que é uma indução das condições que o feto, que a criança, logo após o nascimento, nos primeiros 1000 dias, então, desde o útero, quando há uma situação de escassez, é como se estivesse imprimindo uma resposta metabólica. Naquele momento, o organismo tem que operar de uma forma muito econômica para usar de melhor forma possível os recursos parcos, os poucos recursos que tem. Isso leva a que haja uma impressão metabólica que induz uma resposta metabólica ao longo da vida de muita economia. Apesar de, num primeiro momento, isso ser muito útil para sobrevivência, vai levar na vida adulta a excesso de peso, obesidade, diabetes, condições cardiovasculares. Essa hipótese chama-se Doha, talvez alguém já tenha ouvido falar, e é uma teoria muito consistente e muito bem aceita. Então, se chama teoria do desenvolvimento fetal, e mostra também a importância de protegermos a gestante e a criança, esse binômio, nos seus primeiros dias, durante a gestação, pois essa alimentação adequada vai proteger não só a saúde naquele momento, mas a saúde ao longo da vida. Não, nós temos que enfatizar, como foi visto aqui, né, ao longo de todas as aulas, que a presença de insegurança alimentar vai significar menor variedade de alimentos, maior ingestão de energia e dietas monótonas. Então, não é só sobre ausência de alimentos, mas acesso a alimentos de baixa qualidade, impactando de forma negativa na saúde daquele indivíduo, não só naquele momento, mas ao longo de toda a sua vida. Eu falei bastante da saúde individual, da saúde das populações, mas a aula aqui também era sobre saúde planetária, né? Então, vamos falar o que é saúde planetária. Entendendo o nosso planeta também como, de certa forma, um organismo vivo que está sofrendo as consequências do seu habitante humano. Porque ele está aqui, olha, essa figurinha mostra a nossa Terra se abanando, porque a temperatura está aumentando, o lixo todo jogado, a poluição, né,
espécies sofrendo. Então, o nosso planeta está com problemas de saúde. Então, o que é saúde planetária? É um campo científico, então tem um corpo teórico neste tema, mas também é um movimento global, que não só os cientistas estão preocupados. Nesse movimento, nesse campo científico, se reconhece a profunda interconexão entre saúde humana e sistemas naturais do planeta e vice-versa, buscando entender e resolver os impactos da atividade humana no meio ambiente para guardar o bem-estar tanto da população humana quanto do planeta. É importante enfatizar que esses danos planetários, eles são causados majoritariamente pelos seres humanos. Então, esse campo da saúde planetária, ele vai focar nas perturbações ambientais, como as mudanças climáticas, a perda da biodiversidade, e como isso afeta a saúde e a civilização humana, defendendo soluções integradas para um futuro sustentável. E esse campo é um campo transdisciplinar, concorrem muitas disciplinas, muitos campos do saber para buscar superar o que nós fizemos até agora e assegurar um futuro. Não é nem um futuro saudável, é um futuro para as próximas gerações. Compreender a saúde planetária, foram estabelecidos limites planetários. Uma instituição de Estocolmo criou esse conjunto de limites planetários. São 9 processos do sistema Terra que, quando ultrapassados, esse limite ultrapassado, ele pode desencadear mudanças ambientais irreversíveis. Nós ultrapassamos esse limite, pode não ter mais volta. E ultrapassar esse limite significa levar o planeta para um estado de instabilidade e risco para a vida humana. Então, nossa atividade não é sem consequências. Quais são esses limites planetários? Primeiro, mudanças climáticas, como os níveis de gases com efeito estufa na atmosfera, que estão relacionados ao aumento de temperatura. Perda de biodiversidade, perda de espécies que não se recupera mais, e degradação dos ecossistemas. Mudanças no uso do solo, com alterações na cobertura da terra, como o desmatamento, onde grandes áreas são totalmente desmatadas, mudando todo o equilíbrio, não só daquele sistema local, mas um equilíbrio que tem consequências muito graves em locais muito distantes. O desmatamento da Amazônia tem consequências no sul e sudeste do Brasil, ao diminuir aqueles rios aéreos que são responsáveis pela umidade, estão relacionados às chuvas na parte sul do país. O quarto são os fluxos biogeoquímicos, perturbação nos ciclos de nutriente, como nitrogênio e fósforo, que tem que se manter em equilíbrio. Com o uso dos fertilizantes, há uma disrupção nesse equilíbrio. E isso tem consequências também para a saúde do solo e consequências na produção e, muitas vezes, contaminação de lençóis aquáticos. Uso de água doce, a superexploração dos recursos hídricos. Com a agricultura industrial, a irrigação é um fator extremamente importante, muitas vezes com grande até desperdício de água e esgotamento, muitas vezes, desses recursos hídricos. Países como o México já vem enfrentando problemas nos seus recursos hídricos em função da produção de alimentos para exportação.
colocando em risco seus estoques de água para a produção de alimentos que vão alimentar populações em outros locais. E quem arca com os custos são os mexicanos, nesse caso. Então, hoje até há uma discussão sobre esses custos ocultos da produção de alimentos, que causam, muitas vezes, um adoecimento, mas quem está produzindo esse alimento não tem responsabilização. Sexto, novas entidades, incorporação de novas substâncias nos ecossistemas, como os plásticos e resíduos industriais, que vão entrar no ambiente, poluindo o ambiente. Acidificação dos oceanos, é o sétimo, diminuição do pH, ou seja, tornando as águas dos oceanos mais ácidas devido à absorção do dióxido de carbono, podendo comprometer a sobrevivência, causando perda também da biodiversidade e dos organismos aquáticos. Carga de aerossóis na atmosfera, presença excessiva de pequenas partículas na atmosfera, poluição, por exemplo. E integridade da camada de ozônio estratosféricos. Então, depressão do ozônio, que é uma camada de proteção da Terra da radiação ultravioleta. Neste último, nós tivemos recentemente uma boa notícia, que é que esse buraco parou de aumentar. E isso foi fruto de um acordo mundial para a diminuição de uma das substâncias relacionadas, que era... existiam geladeiras, existiam aerossóis, e isso foi sendo banido, e mostra como a importância da conscientização, da tomada de medidas é importante para reverter essas situações. Então, não é uma questão de negar que elas existem, mas de tomar ações efetivas para superá-las. E isso é muito importante, porque aqui Estocolmo produz também dados sobre como estamos em relação a estes limites planetários. Aqui está bastante pequena as letras, né? Mas é só para vocês verem que 2009, quando foi produzido o primeiro relatório, nós havíamos ultrapassado 3 limites, 2015 já eram 5, 2022, 7 anos depois, já eram 6, e em um ano passou de 5 para 6. Né? Nós só temos 3 limites hoje não ultrapassados. Então, pegando esse último dado de 2023, vejam, né, num tamanho maior, que dá para a gente olhar melhor, aqui em verde são os limites, são o espaço seguro, dentro deles os espaços seguros. Então, nós já ultrapassamos para novas entidades, para mudança climática, integridade da biosfera, mudança do uso da terra, mudanças no uso da água e os ciclos biogeoquímicos. Nós estamos dentro dos limites seguros em relação ao esgotamento do ozônio estratosférico, e aqui é um bom exemplo de como ações deliberadas conseguiram interromper um ciclo e nos manter num espaço seguro. Carga de aerossol atmosférico, também muitos países que eram extremamente poluidores investiram pesadamente nisso, a própria China. E a acidificação dos oceanos, ainda estamos, mas aqui nós precisamos urgente tomar ações, senão ele vai ser o próximo a ser ultrapassado. Vamos relacionar tudo isso. Nós falamos de sistemas alimentares anteriormente, falamos agora da saúde planetária, e o que tem isso a ver com insegurança? Primeiro, sistemas alimentares e saúde planetária estão interligados, porque as práticas atuais
de produção de alimentos, de consumo de alimento, são insustentáveis. Elas estão impactando a saúde humana através da má nutrição e doenças crônicas. Então, aqui está nosso link, né? Nosso elo, e também estão associados com a degradação do planeta, tanto por meio da mudança climática, quanto da perda da biodiversidade. Então, é necessário transformar os sistemas alimentares. É necessário apoiar também a adoção de uma dieta planetária. Essa dieta planetária é baseada em plantas, com redução de carne vermelha e açúcares, para que possa haver um equilíbrio entre saúde humana e saúde dos ecossistemas. Então, nós temos um triplo desafio dos sistemas alimentares. Primeiro, garantir a segurança alimentar e a nutrição de uma população crescente. Então, por segurança alimentar, a gente reforça que é alimentos de qualidade, não só a quantidade, pertencentes à cultura, acessíveis economicamente, acessíveis fisicamente, e a nutrição de uma população crescente, que significa manter níveis corporais adequados, peso saudável, também um equilíbrio na nutrição, de forma a fornecer todos os nutrientes, compostos que o organismo necessita para se manter saudável. Isso é o primeiro desafio. O segundo desafio é apoiar os meios de subsistência de milhões de pessoas que trabalham na cadeia de suprimento de alimentos. Então, aquela comida no nosso prato e aquela comida que muitas vezes vai para o lixo, ela depende de um enorme contingente de pessoas que estão por trás, desde a semente que é plantado, o cuidado com a terra, o cuidado com a produção agrícola, a colheita, o transporte, a distribuição, as escolhas alimentares e a produção doméstica de alimentos e, finalmente, aqueles alimentos desperdiçados em toda a cadeia, como tratar isso, como diminuir isso. Então, nós temos que pensar que isso é meio de renda, né? E temos também que garantir que o produtor tenha renda justa, que consiga sobreviver e viver, né? Não só sobreviver, mas viver do plantio da terra, porque hoje, muitas vezes, as gerações abandonam a produção agrícola e vão para as cidades. Então, mas nós dependemos do campo para produzir o nosso alimento, não é? Então, como equilibrar esse desafio? E como produzir alimentos de uma forma ambientalmente sustentável, que vá fazer com que o planeta seja protegido, que a gente não vá causar, colaborar em ultrapassar os limites do planeta. Aqui mostra um estudo que relaciona os grupos de alimentos com algum dos sistemas da Terra. Aqui nós temos os alimentos e vocês podem ver que o alimento mais importante na produção de gases de efeito estufa é a carne bovina, seguida aqui das carnes. Então, carnes são, de longe, principalmente a carne bovina, a maior relacionada com os gases de efeito estufa. Uso da terra, também as carnes, mas particularmente a carne bovina, está associada ao desmatamento. Depois nós temos aqui o uso de energia, também na produção de alimentos de origem animal são importantes. Seguidos também da potencial de acidificação, está a produção de alimentos de origem animal. E também a eutroficação, que é aquele ciclo que nós falamos, nitrogênio na Terra, também está associado
com as carnes, os produtos de origem animal. Então, aqui mostra um dos meios, uma das razões dessa ligação dos sistemas alimentares também com os sistemas terrestres. Nós entendemos que nós temos 3 emergências na nossa sociedade hoje. A saúde, com o planeta nitidamente, se nós temos um país onde 1 em cada 3 pessoas está obesa, isso está na raiz dos problemas de saúde recorrentes e impactantes da morbidade e da mortalidade, isso não é bom, no mínimo, né? A biodiversidade, nós estamos perdendo a nossa biodiversidade, nós mostramos em uma das aulas que das milhares, né, de espécies, nós nos concentramos em umas poucas para alimentação, e as mudanças climáticas. Esse gráfico mostra como a temperatura no Brasil aumentou de 1850, né, aqui, até 2020. Vejam que é uma ascensão. Ele varia de ano para ano, mas ele vai aumentando e não está voltando. Não é que aumentou um ano e depois volta aos níveis de início do século. Não, é nítido essa ascensão, desse aumento de temperatura. E nós falamos que a dieta planetária é uma das formas que nós temos de colaborar para a manutenção do nosso planeta, nos limites, mas também, ou simultaneamente, manter a nossa saúde. Então, a dieta planetária é uma dieta saudável e sustentável simultaneamente. Ela foi proposta em 2019 por um grupo de cientistas que foi comissionado pela Lancet, que é uma das revistas mais prestigiosas na área de saúde. Então, um grupo grande de cientistas, se debruçaram sobre as evidências que existiam e propuseram essa dieta planetária. O que ela tem de diferente? O que ela tem de característica? Primeiro, é uma dieta baseada em alimentos de origem vegetal. E quando nós falamos em origem vegetal, são os alimentos mais in natura possível. Não estou falando de leite de aveia, né? Eu estou falando de consumir a aveia, né? Não estou falando de leite de soja ou substituir a carne por proteína texturizada de soja, que é um produto ultraprocessado. Nós estamos falando de produtos que vêm da terra, que vêm da horta, né? Então, metade do nosso prato deve vir das frutas, legumes e verduras. Nós devemos consumir cereais integrais também, cereal de origem vegetal, mas não cereais refinados, os cereais integrais. Arroz, vamos pensar no arroz integral, não no arroz polido, né? Usar óleos vegetais insaturados, moderado, priorizar as proteínas à base de plantas. Quais são elas? São as leguminosas. As leguminosas são os feijões, feijão preto, carioquinha, branco, jalo. Nós temos um número enorme de tipos de feijão aqui no Brasil, bastante consumidos. Além dos feijões, ervilha, lentilha, grão de bico, são leguminosas e que são ricas também em proteínas e muitos. No feijão, nós, no Brasil, encontramos uma das maiores fontes de ferro. A gente sabe que a carne é uma fonte de ferro de excelente biodisponibilidade. No entanto, o feijão, na nossa população, colabora em muito com o aporte de ferro nas nossas dietas. O que nós temos que diminuir? Nós temos que diminuir o consumo de proteínas animais.
Significa que todo mundo vai virar vegetariano ou vai virar vegano? Não, não é isso que se advoga. Mas nós não precisamos comer carne todos os dias, no almoço e no jantar. Para ter uma dieta saudável, nós temos que priorizar alimentos de origem vegetal. Então, participação de laticínios e de proteínas animais ser reduzido. Também proposta para o mundo todo. Então, pode haver, como no nosso caso, algumas questões. Por exemplo, aqui eles sugerem reduzir vegetais ricos em amido. Quais são? Batatas, né? Mas no Brasil nós temos um vegetal rico em amido que é bastante importante, que é a mandioca. Nos Estados Unidos, de onde vem o grande volume de evidências, as batatas são muito consumidas, e são consumidas fritas. Aqui no nosso Brasil, não era tanto. Nós vimos que isso está mudando um pouco com a epidemia de air fries, e nós estamos tendo um consumo que está se elevando em batata frita. Então, nós temos que cuidar desse tipo de consumo. Mas a mandioca, que é muito importante no Norte e Nordeste, consumida como farinha, ela é um alimento interessante, sim. Bom, além disso, nós temos o impacto ambiental dos alimentos ultraprocessados, que vão causar danos à saúde da população e do planeta. Então, nós vimos o alimento de origem vegetal deve ser o nosso maior grupo alimentar nas nossas dietas. Estou falando que o consumo de ultraprocessados deve ser evitado. Já há um número enorme de evidências científicas ligando o maior consumo de ultraprocessados com doenças cardiovasculares, câncer, saúde mental, declínio cognitivo, diabetes. Então, só pela saúde, são alimentos que devem ser evitados. Mas também eles estão associados ao dano ambiental. Veja que a produção de embalagens, né, embalagens alimentícias, PETs de refrigerantes, são um dos danos importantes. Então, falo sempre de alimentos ultraprocessados, vamos relembrar o que é. São produtos fabricados que levam pouco ou nenhum alimento in natura e que contém um número enorme, um número importante de aditivos alimentares. Exemplos desses alimentos ultraprocessados: biscoitos, salsichas, macarrão instantâneo, refrigerantes, salgadinhos, sorvetes, alguns tipos de produtos, bebidas lácteas, sucos de caixinha, todos esses são alimentos ultraprocessados. E quando a gente entra em um supermercado, nós temos prateleiras inteiras, corredores inteiros desse produto, e às vezes frutas e verduras ficam num cantinho e nem sempre de muito boa qualidade e com preços muitas vezes muito caros, tornando também o preço desses produtos um dos entraves para uma dieta saudável. Com esses alimentos ultraprocessados, eles são responsáveis por 17 a 39% do uso energético, por 26 a 45% da perda da biodiversidade, porque eles usam alimentos para produção monoculturas, alimentos que são produzidos intensivamente, são responsáveis por cerca de 33% das emissões de gases de efeito estufa, uso da terra e desperdício de alimentos, e cerca de 25% do uso de água. Então, eles impactam esses sistemas de forma importante. Além disso, esses estudos mostram uma coisa bastante relevante, que é como as coisas estão associadas na nossa vida, né?
Nesse artigo do Jornal da USP, eles vão falar da contaminação dos peixes por microplásticos e como isso ameaça a produção agrícola. Mas o que tem a ver o peixe contaminado por microplástico com produção agrícola? Primeiro, bom, vamos falar de microplásticos, né? Os microplásticos, eles estão distribuídos enormemente em todos os locais. Eles vêm dos tecidos sintéticos que nós usamos, das embalagens plásticas que nós usamos, uma série de esses produtos que vão se degradando na natureza, vão ficando imperceptíveis e estão aí por todo lado. O que acontece com os peixes? A contaminação e morte de peixes pela ingestão de microplásticos, eles vão ocasionar o aumento de larvas de libélulas nos ecossistemas aquáticos. Esse aumento de libélulas, ele vai aumentar os predadores das abelhas polinizadoras. Então, vai diminuir as abelhas polinizadoras de cultivos como soja, café, feijão e laranja. Então, para aumentar essa produção vegetal, é preciso proteger os peixes contra a contaminação de microplásticos, porque nós estamos todos conectados. Você mexe num sistema, vai ter impacto em outro lá adiante, que você nem imaginava. Então, vocês vejam as interconexões da nossa produção de alimentos, as consequências das nossas escolhas, em última análise, né? Um outro artigo que também foi publicado no Jornal da USP é que estes microplásticos podem afetar a saúde dos ossos. Nós produzimos mais de 400 milhões de toneladas de plástico por ano. Isso tem contaminado praias, rios e até o lugar mais profundo dos oceanos. O plástico também está ligado às mudanças climáticas. Estima-se que sua produção já é responsável por 1,8 bilhão de toneladas de gases de efeito estufas. E esse material plástico, na nossa vida cotidiana, também tem impactos na saúde. Esses partículas de plástico, como eu falei, eles vão se desprender de cortinas, de móveis, de roupas, de qualquer objeto feito desse material. E fica suspenso no ar, inclusive na água potável, adere aos alimentos, ele vai poder ser inalado, ingerido ou entrar em contato com a pele das pessoas. O resultado disso é que já foram encontrados microplásticos no sangue, no cérebro, na placenta, no leite materno e até mesmo nos ossos humanos. E esse estudo que foi, né, que é tema desse artigo, é um estudo que faz uma revisão de artigos científicos e constatou que o microplástico também tem prejudicado a saúde óssea de diferentes formas. Uma dessas formas é a capacidade desses materiais, os microplásticos, comprometer as funções das células tronco da medula óssea, ao favorecer a produção de células multinucleadas, que não seria o normal, que vão degradar tecidos num processo de reabsorção óssea, que ocorre continuamente, então perturbando esse metabolismo que seria o metabolismo normal, importante para o ser humano. Então, esse consumo de plástico, nesse estudo, já se demonstra uma associação, o consumo não deliberado, ninguém vai consumir microplástico porque quer, mas quando eu bebo água de uma garrafinha plástica, tem microplásticos ali, sim. Quando uso o shampoo que está embalado, vai ter microplásticos. E só pela degradação no ambiente nós estamos rodeados de microplásticos. Então, esses estudos mostram que tem uma conexão com um metabolismo ósseo importante para
para o ser humano. E, finalizando, para isso são importantes políticas públicas que devem ser intersetoriais, ou seja, conectadas entre diferentes setores da administração pública, com uma participação social importante. Então, as políticas públicas também surgem das demandas que as populações fazem para os seus gestores, são também importantes, demandadas pelos políticos que nos representam. E a notícia importante é que o Brasil ele tem encontrado capacidade institucional de diminuir o percentual de insegurança alimentar grave, como nós vimos no começo dessa aula, né? E isso ocorreu por meio de consolidação de políticas públicas universais, como, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, um dos programas mais importantes de segurança pública no país, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM, a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, PNSAM, o Bolsa Família, o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Cisternas, todos eles construídos com forte componente de participação social e articulação de instrumentos como transferência de renda, apoio à agricultura familiar e acesso à alimentação. Esses programas demonstram a articulação intersetorial também. O programa Cisternas demonstrou que os participantes desse programa têm uma diminuição na mortalidade infantil. Então, você vai estar promovendo a segurança. E veja, se eu estou protegendo a segurança alimentar de uma criança naquela fase da vida, eu estou promovendo saúde da população adulta. Essa interligação é bastante importante. O apoio social, as políticas públicas de segurança alimentar, que promovam o bem-estar, alimentação saudável e sustentável, são fundamentais nesse momento que estamos vivendo de necessidade de transformação para nossa proteção como humanos e da proteção da casa comum que habitamos a Terra. Então, aqui eu finalizo e deixo para vocês a atividade com a pergunta: a sua dieta está alinhada com a dieta planetária? Vocês vão anotar todos os alimentos que consumiram em um dia. Vocês podem começar com o dia anterior, desde o café da manhã até a última refeição. Anote tudo, conte quantos alimentos diversos você consumiu, quantos alimentos eram de origem vegetal, quantos eram ultraprocessados, e olhem para aquilo que vocês escreveram. Você considera que sua dieta pode melhorar? O que você pode fazer? Então, eu deixo aqui a bibliografia e agradeço, deixo o contato com os tutores, lembrando que é via Moodle, mas também deixo o meu contato pessoal e o do INCT Combate à Fome. Muito obrigada.